Boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 9/6/2021. Vamos dar início à nossa aula? Português. Organização do texto em unidades de sentido. Os parágrafos. A matéria vai estar no PET 2, nas páginas 11, 12, 13 e 14. Nossa atividade de português vai estar no PET, semana 4. O tema será Organização do texto em unidades de sentido. Os parágrafos. Caro estudante, a partir da história Chapeuzinho Vermelho de Raiva, vamos fazer um estudo mais detalhado sobre os parágrafos. Apresentação. O parágrafo corresponde a uma estrutura textual onde estão contidas informações de um texto, sendo caracterizado por um recuo em relação à margem esquerda do texto. O texto constitui um todo coeso, sendo composto de parágrafos constituídos de frases coerentes entre si. Atividades. Veja as imagens abaixo e leia o texto. Chapeuzinho Vermelho de Raiva, Mário Prata. Vocês vão ler o texto com bastante atenção, para poder fazer as atividades. Trabalhando com o texto Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Releia o texto Chapeuzinho Vermelho de Raiva e responda às atividades propostas. A. O texto apresenta um diálogo entre a avó e a neta. Ele acontece no tempo do era uma vez ou nos dias de hoje. Justifique sua resposta. Quantos parágrafos o texto possui? O que você fez para descobrir a resposta? Copie o sexto parágrafo. No diálogo, Chapeuzinho Vermelho fez comentários semelhantes ao do conto original, Chapeuzinho Vermelho. O tamanho do nariz, dos olhos, das orelhas e da boca da vovó. Chapeuzinho Vermelho também fala dos tempos modernos. Diante esses fatos, faça o que se pede. Letra A. Pinte no texto de amarelo o parágrafo que explica, de acordo com a vovó, seu nariz estar grande. B. Pinte no texto de azul claro o parágrafo que Chapeuzinho fala do tamanho das orelhas da avó. C. Pinte no texto de verde o parágrafo que explica a vantagem que a industrialização do bosque trouxe para Chapeuzinho. D. Essa vovó é muito moderna. Alguns parágrafos do texto mostram isso. Escreva ao lado de cada frase o parágrafo correspondente a ela. O cabelo da senhora está um barato, hein? Todo desfiado para cima e encaracolado. Qual parágrafo ele está? Também tem que entrar na moda, não é, minha filha? Vamos ver o parágrafo que a frase está e vamos colocar o número do parágrafo aqui. 3. A partir da charge abaixo, escreva em seu caderno um texto narrativo coerente às imagens. Não esqueça do título, dos parágrafos e da pontuação. Então, vocês estão vendo aqui, em 1990, né, um homem e a sua televisão. A diferença entre eles. Em 2008, esse mesmo homem e a sua televisão de agora. Vocês vão fazer um texto sobre essa charge. Matemática, medidas de tempo. A matéria vai estar no PET 2, nas páginas 32, 33 e 34. Nossa atividade de matemática de hoje vai estar no PET na semana 4 e o tema vai ser medidas de tempo. Apresentação. Criança, você já sabe que o dia tem 24 horas e que as horas são compostas de minutos e segundos. Vamos fazer algumas atividades para aprendermos mais sobre as horas. Temos vários tipos de relógio. Os mais usados são os de ponteiros analógicos. Nos relógios analógicos é muito fácil olhar as horas, mas precisamos aprender a entender também os relógios de ponteiro. Observe a representação de um relógio ao lado. Ele exibe as horas de 1 a 12. Aqui dentro, ó, de 1 a 12 são as horas. Para que você entenda a posição das horas, de 13 a 24, os números estão indicados fora do relógio. Minutos e segundos. Cada número do relógio corresponde a um determinado número de minutos, contados de 5 em 5. O ponteiro menor indica as horas e o maior os minutos. Nem todos os relógios têm ponteiro dos segundos e os digitais não possuem nenhum ponteiro, apenas marcam as horas e os minutos. O ponteiro menor indica as horas, o ponteiro maior indica os minutos e esse ponteirinho quase que transparente aqui indica os segundos. Número 1. Veja as horas marcadas nos relógios analógicos e reproduza nos relógios de ponteiros. Então, nós vamos ver as horas e vamos reproduzir no relógio de ponteiro ao lado. 1 e 10, né? 13 e 10. Aí nós vamos reproduzir aqui. Observem os relógios que estão lá em cima se tiverem alguma dúvida. 2. Leia a parlenda abaixo. Meio-dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. Meio-dia, macaca Sofia fazendo careta para Dona Maria. Qual é o horário mencionado na parlenda? Marque no relógio.
3. Veja a tabela abaixo e escreva as horas conforme pedido. Agora são 11 horas e 20 minutos. Daqui a 15 minutos serão quantas horas? Serão 11 horas e 35 minutos. E assim vocês vão fazendo. 4. Resolva os problemas. Assisti a 2 filmes na televisão. Um teve a duração de 100 minutos e outro de 1 hora e 30 minutos. Qual dos dois teve a maior duração? B. Quando terminar a quarentena, quero conhecer a cidade histórica de Ouro Preto. Sei que o ônibus sai de Belo Horizonte às 10 horas e chega a Ouro Preto às 13 horas. Quanto tempo dura a viagem? C. O recreio na escola de Cristina começa às 9h15 e termina às 9h40. Quanto tempo dura o recreio? Ciências, desequilíbrios ambientais e sua interferência nas cadeias alimentares. A matéria vai estar no PET 2, nas páginas 51, 52, 53 e 54. Nossas atividades de ciências de hoje vai ser a semana 4, vai estar na página 51 do PET. O tema será desequilíbrios ambientais e sua interferência nas cadeias alimentares. Caro estudante, nessa semana você vai identificar os desequilíbrios ambientais e sua interferência nas cadeias alimentares. Apresentação. Desequilíbrios ambientais. Nos ecossistemas, existem centenas de espécies que interagem entre si, com outras espécies e com o meio onde vivem. Essas interações se dão pela busca de alimentos, abrigo, reprodução, entre outros. Nesses ambientes naturais, o crescimento populacional e a disponibilidade de recursos tende a se equilibrar, mantendo o tamanho populacional constante. No entanto, algumas interferências que causem a mortalidade elevada dentro de uma espécie, de origem natural ou produzida pelo homem, geram desequilíbrio nessas intrincadas relações estabelecidas entre as espécies, podendo aumentar ou diminuir muito o número de indivíduos de uma espécie e afetar as outras espécies, consequentemente nas cadeias alimentares. Uma das causas de desequilíbrio ambiental é a poluição. Trata-se do acréscimo ao ambiente de produtos que ameacem a saúde ou sobrevivência de seres humanos ou de outros organismos. Um exemplo de desequilíbrio na cadeia alimentar é a introdução da agricultura em determinada região. Para plantar as espécies de interesse, retira-se a vegetação natural do local. Com isso, insetos e outros animais presentes acabam morrendo ou fugindo para outros locais. Instala-se uma monocultura e, com isso, reduz drasticamente a biodiversidade local. Somente os insetos ou aves que se alimentam de planta cultivada permanecem. Como se reduziu a biodiversidade, reduz-se o número de predadores e os insetos. Sem tanta competição por alimento e sem predadores, acabam reproduzindo-se e aumentando rapidamente em quantidade, afetando a produção agrícola, pois consomem parte das plantas, alterando seu desenvolvimento. Para controlar esses insetos, que passam a ter o status de praga, o homem desenvolveu inseticidas que atuam no sistema nervoso do inseto e diminuem drasticamente a quantidade de pragas. No entanto, os resíduos dos agroquímicos permanecem no solo, na planta e podem, através da chuva, chegar aos lagos ou rios. Assim, mais um desequilíbrio se estabelece com a contaminação por inseticidas que podem matar espécies de outros ecossistemas e contaminar o homem, comprometendo sua saúde. A poluição da água é outro exemplo de desequilíbrio ambiental, que ocorre quando há a introdução de substâncias físicas, químicas ou biológicas, que atuam degradando a quantidade de água e afetam os seres vivos, alterando as cadeias alimentares. As principais fontes poluidoras de água são os esgotos industriais, esgotos domésticos, pesticidas, agrícolas, resíduos de mineração, entre outros. Como nos ecossistemas aquáticos, como lagos, rios, mares e oceanos, existe grande diversidade de animais vertebrados e invertebrados, plantas aquáticas, algas e outros seres vivos, que estão adaptados às condições climáticas dessas águas. Qualquer alteração no pH, salinidade, turbidez da água pode causar mortalidade das espécies mais sensíveis e um efeito cascata nas cadeias alimentares. Se a contaminação continua por tempo prolongado ou é muito forte, o desequilíbrio pode ser irreversível e leva à degradação permanente do ecossistema. Por isso, existem órgãos federais, estaduais e até municipais que atuam controlando e fiscalizando a atuação de empresas e indústrias em ambientes urbanos e também rurais, como, por exemplo, a CETESB. Os cidadãos comuns devem evitar a contaminação do solo, do ar e da água e denunciar casos em que a ação humana leva aos desequilíbrios ambientais nos ecossistemas, denunciando as irregularidades aos órgãos responsáveis. Para saber mais, vamos assistir ao vídeo. A extinção, além de causar diversos danos à vida humana, ela ocasiona um grande desequilíbrio na cadeia alimentar. Preste atenção nessa situação. A onça pintada está em risco de extinção.
é vítima de caça e a urbanização reduziu seu habitat natural. A diminuição da espécie faz aumentar a população de porcos selvagens, que destroem plantações, causando prejuízos aos agricultores e à flora brasileira. Esse desequilíbrio é apenas um dos causados pelo predomínio do homem. O mesmo pode acontecer em relação às espécies de plantas. Muitos pássaros e insetos contribuem para a polinização de plantas, e se ocorre alguma alteração na cadeia alimentar, espécies de plantas podem ser também extintas da natureza. Perceba como há uma grande interdependência entre os seres vivos. Há sempre uma ligação entre os animais e o meio ambiente. E é por isso que precisamos preservar o meio ambiente e os animais ameaçados de extinção. Até o próximo vídeo. Tchau! Atividades. Em relação aos desequilíbrios ambientais, marque a afirmativa correta. Vocês vão ler todas as afirmativas e marcar a correta. 2. Marque um X próximo à figura que representa um local de desequilíbrio ambiental. 3. Leia a historinha abaixo. Vida de passarinho. De acordo com a historinha, qual é a ação causadora do desequilíbrio ecológico? Queimada, desmatamento, poluição ou agricultura? Estas foram as nossas atividades de hoje. Até mais!